Diagnóstico. Ciência. Tecnologia. Sabedoria. Dedicação. Pesquisa. Tratamento. Medical TV. A vida e a medicina. Medical TV. Tema de hoje, profissão enfermeiro. A enfermagem era tida como uma profissão empírica, né? Não tinha todos esses traços que a gente tem hoje do conhecimento técnico-científico, né? Era uma coisa mais retratada com as irmãs de caridade, né? Vinha da misericórdia, só quem fazia os cuidados da enfermagem eram irmãs, né? E essa profissional, então, a Florence, né? Florence Nightingale, o nome dela, ela resolveu fazer uma enfermagem diferente, né? Ela resolveu fazer uma enfermagem científica, né? E ela foi estudar um tempo, então, com essas irmãs de misericórdia, né? Para ter os primeiros conhecimentos de enfermagem, se aprofundou um pouco nos livros. Os livros, na época, eram só da área médica, então, eram os livros que ela tinha disponíveis, ela se aprofundou um pouquinho, né, no conhecimento científico da área da saúde, né? Que eram chamadas as nurses, né, as lady nurses na época. E ela resolveu, então, ir para uma guerra, né? Naquela época, ali, em 1840, 1850, teve uma guerra, chamada Guerra da Crimeia, né? Foi quando a Inglaterra e a França lançaram, né, a guerra contra a Rússia, né? E ela resolveu ir para essa guerra, né, para atuar aonde? Nos campos de batalha, né? E o mais interessante dessa que a gente diz profissionalização da enfermagem é que ela conseguiu reduzir as taxas de infecção dos soldados feridos, né, de 40% para 2%, né? Através de quê? Através do cuidado integral ao paciente, né? E isso a enfermagem traz até hoje, né? A gente fala o cuidado holístico ao paciente, à pessoa, né? É olhar a pessoa como um todo, né? E desde essa época, então, começou a surgir a profissionalização, né? A estrutura mais técnico-científica da enfermagem. Então ela voltou depois de muitos anos, voltou da Guerra da Crimeia, né? Foi tratada com honras, né? E ela fundou a primeira faculdade de enfermagem, digamos assim, né? E desde ali a enfermagem se estruturou cientificamente. O enfermeiro é o profissional de ensino superior, que por legislação é aquele que está apto a desempenhar atividade de maior complexidade técnica, gerenciamento, gestão, consulta de enfermagem, atendimento que exige conhecimento de habilidade complexa, como UTI neonatal, centro de unidade especializada cardiológica, home care, consulta de enfermagem, entre outras atribuições. Já o técnico de enfermagem é o profissional de nível médio, que vai auxiliar o enfermeiro nas atribuições do dia a dia da enfermagem. Atendimento imediato ao paciente, tais como sinais vitais, curativos, atendimento junto às suas necessidades imediatas. Esse profissional faz um curso de aproximadamente 2 anos numa escola técnica habilitada pela Secretaria de Educação. A gente recebe o plantão, então, e acaba visitando todos os pacientes, né? Começa a visitar todos os pacientes. Então, visita um por um, olha como ele tá, pergunta como ele tá, como ele passou o dia, olha os curativos, se tem curativo, se está limpinho, olha se ele tem alguma infusão, algum soro, vê se está infundindo certo, normal. Ver se ele tem alguma reclamação, alguma dor, se ele comeu, se ele foi no banheiro, se ele fez, né, as necessidades deles, fisiológicas. E depois a gente vai para o posto, no caso, e coordena os técnicos. Ó, o paciente do leito tal tá com dor, vamos medicar, vamos olhar na pasta, daí a gente olha, tem medicação para dor, o técnico vai lá e medica. Se tem algum curativo que está molhado, que ele molhou, foi no banho, também a gente providencia para o técnico ir, ou a enfermeira vai lá e faz o curativo. Depois, daí os técnicos de enfermagem, eles verificam os sinais e eles vêm nos dizer, ó, o paciente tal está com pressão alta. Aí a gente procura ligar para o médico para ver o que o médico quer que faça, né? Se está com pressão muito alta, ele vem, prescreve uma medicação e a gente delega ao técnico para medicar o paciente. A articulação do médico com a equipe de enfermagem passa pelo enfermeiro. O médico faz a prescrição do seu tratamento ao paciente,
conversa com o enfermeiro e ele orienta a sua equipe, ou seja, os técnicos de enfermagem, de como deverá ser conduzido esse atendimento ao paciente. O paciente, tendo qualquer dúvida sobre o seu tratamento, sua medicação, ele se reporta ao enfermeiro da unidade, ou seja, o chefe daquele serviço. E ele que vai fazer o contato com o médico para esclarecer as dúvidas junto a esse paciente. A gente vai organizando, né, e procurando atender as campainhas, atender os pacientes, né, o que eles solicitarem e tentar resolver as suas dúvidas, dor, qualquer problema que acontecer no decorrer do turno. Depois, no final do turno, a gente passa todos os pacientes para a enfermeira do turno seguinte. Então, se tem intercorrências, as intercorrências que aconteceram no nosso turno, a gente passa tudo para outra enfermeira, para ela dar continuidade, né? Que ela também, daí no turno da noite, vai receber o plantão e vai visitar todos os pacientes e vai colher todas as informações que nem a gente coletou, né? O enfermeiro, no seu serviço, como por exemplo, uma unidade hospitalar ou posto de enfermagem, como é conhecido, ele tem a responsabilidade de gerenciar toda essa equipe. O familiar, quando aciona a campainha, primeiramente vai ser o contato com o técnico de enfermagem, que tem a responsabilidade junto a esse paciente. O enfermeiro, ele faz a gestão, a supervisão e acompanhamento direto de todos os pacientes. O contato direto é do técnico de enfermagem. O médico, ele prescreve, né? Ele examina, ele prescreve, mas quem executa, quem medica é a enfermagem. Então, se a gente não tem uma enfermagem competente por trás, né, tá? Não adianta tu vir aqui, tu examinar, tu prescrever, fazer todo o teu trabalho, se a enfermagem depois não vai executar de maneira correta. Toda vez que elas chegaram, até mesmo me dar uma picada diferente ou fazer mais um furo na minha veia, elas sempre falavam isso. Calma, vai doer um pouquinho, mas já vai passar, fica tranquilo, isso aí logo passa. Então isso deixa a gente muito confortável, né? De estar aqui, fica mais tranquilo, o tempo passa mais rápido. A gente não sente tanto o peso de estar no hospital, de estar deitado numa cama e tal. Isso minimiza bastante, porque o médico a gente vê pouco. A gente vê o médico 2 ou 3 vezes, 1 ou 2 vezes no dia. Elas não, de meia hora elas estão aqui, qualquer coisa que precisar perto, elas vêm e atendem. Então isso é muito legal na enfermeira. Então. O médico vem, ele faz o diagnóstico, ele examina, ele prescreve, tá? Só que quem fica junto do paciente 24 horas, quem vai fazer a medicação, quem vai avaliar, quem vai ver como é que está evoluindo o quadro e vai passar os dados para a gente, para o médico, é a enfermagem. Então, se eu não tenho uma enfermagem competente, uma enfermagem dedicada, que vai ver esse paciente, que vai lá no leito, tá? Eu não vou ter os dados necessários para fazer o meu tratamento, para fazer o meu diagnóstico, para fazer o segmento do quadro, né? Um dos cuidados que hoje os hospitais estão tendo é com a segurança do paciente. Ou seja, eventos adversos. São aquelas situações, como por exemplo, está aparecendo que na mídia, medicações equivocadas, soros administrados erroneamente. Com os avanços de hoje, isso acontece muito raramente, mas quando acontece, há tempo hábil de reverter todo esse processo quando o hospital está treinado, tem equipe que trabalha conjuntamente com o médico, com a enfermeira, com o farmacêutico, com a psicóloga, para diminuir os danos a esse paciente. Não adianta a parede ser bonita, a cama ser maravilhosa, mas tu não ter um quadro, né, humano, tá, competente, que é enfermagem, médico, auxiliar de enfermagem, nutricionista, fisioterapeuta. Isso a gente trabalha, fono, a gente trabalha em conjunto, não é uma pessoa que trata, é uma equipe que trata. O profissional de enfermagem, principalmente o enfermeiro, é um profissional que precisa de ter vários conhecimentos, tanto para administrar a equipe, para cuidar dos pacientes, dar a atenção necessária para os familiares e atender, sobretudo, aquilo que o tratamento exige, o pedido e solicitação dos médicos e toda a equipe multidisciplinar. Uma das grandes aptidões e talentos que o profissional que busca ser enfermeiro, em primeiro lugar, tem identificação ao cuidar do próximo. Está no nosso DNA e no nosso cerne da profissão, já desde o passado da Florence,
que era cuidar do outro integralmente, cuidar do próximo, hoje numa visão mais holística. Além disso, o profissional hoje da enfermagem vai ter o conhecimento de gestão, de gerenciamento, de aptidões junto a trabalhar em equipe multiprofissionais. E ele também deverá ter o conhecimento junto ao cuidado. Esse sim que é a nossa principal atribuição, ter amor à profissão e querer cuidar do próximo. O profissional enfermeiro ele atua a gente fala em 3 grandes áreas, né? Na área assistencial, né? O que é a área assistencial? Tu vai trabalhar direto, tu vai lidar, tu vai atuar direto com esse paciente, né? Um exemplo meu aqui na área de trauma, então a gente trabalha junto com a equipe. Hoje em dia a gente fala muito em equipes multidisciplinar, né? Onde tem o médico, o enfermeiro, os técnicos, o fisioterapeuta, o nutricionista, o farmacêutico, né? Então a gente trabalha junto nessa equipe na área assistencial também. Então chega um paciente politraumatizado, vai fazer aquele primeiro atendimento inicial ao paciente politraumatizado junto com a equipe, né, multidisciplinar, né? Outra grande área do enfermeiro, então, essa assistencial, a outra administrativa, né? Hoje tem enfermeiros gerenciando os grandes grupos de saúde, grandes à frente de serviços de saúde aí, né? E outra área é a área educativa do enfermeiro, né? Então a gente é também formado para capacitar equipes. Eu tenho uma equipe e eu sou responsável pela capacitação dela, né? Bom, a questão de especialização, de a gente poder estar chegando em cargos, né, mais altos dentro da profissão, eu acho que depende do empenho de cada um, da dedicação de cada um, do interesse de todos, mas a busca pessoal da gente por um foco de onde a gente quer chegar. Então, como eu disse, eu sempre me voltei para a questão mais administrativa e procurei, durante esses anos todos, diversas especializações nessa área. Eu já fiz 7 especializações durante esses 30 anos, todas elas na questão administrativa, gerenciamento de serviços de área de saúde, administração de serviços hospitalares, gestão de negócios de saúde. Bom, a importância do profissional de enfermagem na área da saúde, na verdade, os enfermeiros estão inseridos em todas as equipes de saúde, tanto a nível hospitalar como a nível empresarial, de saúde coletiva, em assistência domiciliar e muitas vezes em áreas de gestão, como é o meu caso. Mas especificamente na área da saúde ele tem um papel fundamental em todas as equipes, uma vez que ele articula todo o trabalho dentro da assistência à saúde. Em hospital, principalmente, o enfermeiro ele acaba sendo o gestor da assistência ao paciente, do cuidado ao paciente. Obviamente que nós trabalhamos com médicos, fisioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos, mas o profissional que permanece mais tempo na presença do paciente acaba sendo a equipe de enfermagem, na figura do enfermeiro alto padrão, com nível superior, e dos técnicos de enfermagem que têm a formação técnica. Então, eu entendo que o dia a dia dos pacientes, principalmente a nível hospitalar, claro que é toda uma equipe que traz uma solução e nem sempre se consegue isso, né? Os pacientes, a gente nem sempre consegue que eles tenham um êxito em função de determinadas patologias, mas o profissional ele é fundamental. A gente nasce e sabe que também todo mundo um dia vai... A morte é uma das coisas mais certas que a gente tem na vida da gente, né? E aí também a forma como a gente se sensibiliza, né, com a perda, porque para nós a gente trabalha muito com a vida, né? O enfermeiro, ele trabalha muito com a questão da vida. A gente faz tudo por aquela pessoa, para que a vida daquela pessoa, né, consiga, né, ter uma vida, uma qualidade de vida melhor. E o fato, às vezes, disso não ser possível, né, entristece realmente, né? Mas a gente sabe que isso também faz parte da nossa profissão. Medical TV, a vida e a medicina. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico, cirurgia estética de nariz, face, mama e contorno corporal. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico, Caxias do Sul. Dr. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico, CRM 27080. A Clínica Sul Diagnósticos por Imagem possui equipamentos de ponta e uma equipe altamente especializada. Diagnósticos precisos, agilidade, atendimento personalizado e localização privilegiada. Sul Diagnósticos por Imagem, ajudando o teu médico a cuidar de ti. A Clínica Nova Pele conta com uma equipe multidisciplinar que reúne médicos dermatologistas, vasculares, endocrinologistas e cirurgiões plásticos. Um complexo de saúde especializado em tratamentos corporais e faciais. Nova Pele, 3214-2677.
Se você estiver resfriado, para ter alívio dos sintomas, descanse bastante. O descanso ajuda nosso organismo a reagir contra o vírus. AMEX, Associação Médica de Caxias do Sul, instituição de referência para toda a comunidade. Se você é médico, associe-se. Fone 54-3221-7756. Acesse www.produtora.com.br/Medical TV e reveja todos os programas. Medical TV. Uma causa bem comum de artrose, principalmente. Medical TV, a vida e a medicina. Tema de hoje, profissão enfermeiro. A neonatologia é uma área assim que ela, dentre as demais, ela que traz mais alegria, né? Que é o momento do nascimento, que aquela família está esperando aquele bebê, então o que a gente faz, né, em relação ao que o enfermeiro faz, em relação à orientação, principalmente a amamentação, do contato físico, o lado afetivo dessa criança, né, com a mãe, de ver assim o que aquela mãe, quando ela realmente consegue amamentar, que aquela criança né, tem todo esse aconchego ali junto à mãe. Mas também tem um lado, né? A gente pode dizer assim que na grande maioria das vezes é sempre muita felicidade nesse momento, né? Mas que também pode acontecer ali o imprevisto, né? Que é a situação de doença do bebê, que aí o enfermeiro ele tem uma participação importante, né? Em relação a transmitir segurança para essa mãe, segurança para essa família, que às vezes essa criança acaba ficando no hospital, né? Para receber os cuidados e essa mãe, esse pai, essa família ficam bastante preocupados, porque nós, enfermeiros, vamos ser lá a mãe daquela criança, né, que vai acompanhar, que às vezes vai alimentar, que vai dar o banho, que vai mudar, coisa que, na verdade, essa mãe não vai talvez estar podendo fazer num primeiro momento. Nós somos uma UTI neonatal de referência para alto risco. Nesse alto risco, nós atendemos muitas crianças pequenininhas que nascem de pouco peso, menos de 1 quilo, e essas crianças com menos de 1 quilo, depois elas vêm nos visitar. E essas crianças que vêm nos visitar, muitas vezes eles querem também vir aqui para conhecer aonde que eles nasceram, o lugar que eles nasceram. Então, eles vêm aqui e isso é muito bom para a gente ver tudo que a gente consegue fazer por eles e como que a gente consegue tratar eles e o vínculo que eles criam conosco ainda. E tem também, assim, mães que se conhecem aqui dentro do hospital e que elas se tornam amigas e essas crianças também são amigas entre elas. Nós temos um quadro de crianças que já nasceram, que passaram por aqui. São crianças que nasceram aqui conosco, que nos mandam fotos. Tem uma foto aqui que ela tem mais de 30 anos, que é na época que os enfermeiros eles trabalhavam com uma roupa diferente do que nós trabalhamos hoje. São crianças que se conheceram aqui dentro, que se tornaram amigas e que nos trouxeram fotos também. E com a nossa equipe também de médicos e de enfermeiros. Dessas crianças que passaram por aqui, eu já sou avó e até daqui a pouco eu acho que não sei se eu já não sou bisavó de algumas das crianças que passaram aqui, porque já nasceram muitas crianças aqui no hospital que já tiveram seus filhos e esses filhos já tiveram filhos também. E eu tenho a grata satisfação de contar para vocês que há 3 dias eu me tornei avó de fato. Trabalho aqui, então, como eu estava dizendo, há muito tempo, adoro as crianças, adoro trabalhar aqui, já vivenciei muitas coisas aqui dentro. Nós trabalhamos junto com as mães também, então nós estamos aqui no meio das mães, do nascimento, da vida. Então, quero parabenizar a todas as mães que passam por aqui, as nossas mães funcionárias, as nossas mães médicas também. A gente vai treinar.
Nós estamos treinando o pai já, sabe? É o pai. Pediatra sou eu. Paizinho, tem a tua máquina ali. Se tu quer tirar foto, filmar, pode tirar. Sim, pode. Isso. Agora a gente pesa, mede, tá? Só um segundinho. Quando o nenê nasce, então, um parto, a primeira coisa, então, o pediatra pega o nenê e leva até o berço. Então, ele aspira o nenê, faz todo o exame e a enfermeira está sempre do lado do médico, orientando e alcançando todo o material necessário para que ele possa fazer um exame completo. Vai para o berçário e no berçário ele é medido. Ele é pesado, ele é feito credê, que é colocado as gotinhas no olho para não ter perigo de pegar nenhuma infecção na hora do parto. E ele é feito as vacinas, né, no caso, uma vacina e uma medicação para não ter hemorragia. Depois é dado banho e colocado a roupinha que a mãe escolhe para o primeiro dia. Depois ele fica sendo aquecido até que a mãe tenha condições de receber o nenê. Ela tá tudo normal, peso, comprimento, tudo direitinho. Tá? Agora ela fica aqui no berço, se aquece. Depois que ela aqueceu, ela toma banho. Aí ela se veste e fica naqueles bercinhos ali em observação, tá? Eu assisti o parto, eu filmei, fundamental mesmo, importante demais o papel da enfermeira no parto da criança. Sempre teve uma conversando comigo para me deixar, né, mais tranquila, né? Sempre estava lá conversando comigo. É o primeiro parto normal, então eu não tive leite mesmo, né? E elas estão dando o comprimento ali, quando precisa, a cada 3 horas elas levam, elas estão dando o mamar para ele, né? Aí eles me traz, põe a cada... Depois que passa as 3 horas, eu tento colocar no peito para ver se já veio o leite. Se não chegou, elas levam de volta, ela dá a mamar para eles, traz ele de volta para mim. A primeira coisa que a gente orienta é colocar o nenê no seio, né? Para o nenê sentir o cheiro da mãe, se acostumar, né, com o cheirinho dela e já estimular o leite a descer, o leite materno. Se ele estiver dormindo, tem que trocar roupinha, tem que colocar pertinho dela, colocar no seio. Então, sempre estimular ele na amamentação. Cuidados com a fraldinha também, a gente orienta, né? Cuidados com o banho, a gente ensina como é que é o banho do nenê, como é que é a troca de fraldas do nenê. Sempre que ela precisar, ela pode levar até o berçário para trocar a fraldinha. Para o banho do nenê também é feito ali no berçário, mas geralmente a gente convida uma mãe para ir junto, para já se acostumar com o bebezinho, para ensinar como é que é o banho, lavar o nenezinho, os cuidados com o coto umbilical, enfim, todos os cuidados que precisa no início, né, do nascimento, né, no nascimento do nenê. Sempre que a gente precisa dela, elas estão aqui comigo, me atendendo, eu e o neném, então o papel dela é muito importante, né, pra gente. Né, filho? Eu pedi, assim, que ela me ajudasse, né, dar o leitinho, né, no copinho, que não tem muita prática, né. Daí eu fui ali, ela me ajudou, me ensinou como é que é pra dar o leitinho no copinho, né. E ela já me trocou o nenê, né, foram muito atenciosas. Medical TV, a vida e a medicina. O Fátima Educação, através da faculdade da Escola Profissional, forma pessoas na área de gestão e saúde. Estude administração, enfermagem, nutrição, fonoaudiologia, técnico em enfermagem ou técnico em radiologia. Fátima Educação, aprender dentro do ambiente de trabalho faz toda a diferença.
Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54 3214 1700, Caxias do Sul. Dr. Francisco Wiesenthiner, oncologista clínico, CRM 15459. É tempo de comemorar o milagre da vida. Conception Centro de Reprodução Humana há 10 anos. O que a gente faz tem a sua cara. Serviços oferecidos: fertilização in vitro, inseminação artificial, espermograma, congelamento de óvulos, entre outros. Dr. Fábio Pascoaloto, urologista, CRM 2407. CEOT, Centro de Especialidades em Ortopedia e Traumatologia. CEOT, Rua Marechal Floriano 949. Fone 54 3204 4446. Dr. Marco Aurélio Girardi, Ortopedia e Traumatologia, CRM 24162. No inverno, evite aglomerações em lugares fechados e pouco arejados. Lave as mãos constantemente ou passe álcool gel para evitar que vírus e bactérias se alojem e você acabe contraindo doenças. Medical TV volta em 3 minutos. Medical TV.